trabalho conjunto entre o Ministério Público do Rio Grande do Sul e representantes de várias entidades ligadas à sociedade civil organizada possibilitou que, após 8 anos, o trânsito de veículos e pedestres retomasse na ponte sobre o Rio Passo Fundo, que faz a ligação entre os municípios de Erval Grande e Nonoai, na comunidade de Goiôém, na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. O local estava bloqueado desde uma grande enchente que aconteceu em 2014. Após um acordo mediado pelo Núcleo Permanente de Incentivo à Autocomposição do Ministério Público do Rio Grande do Sul e pela Promotoria de Justiça de São Valentim, com o apoio de várias entidades, entre o DAIR e a empresa Foz do Chapecó Energia, voltou a ser usado pela comunidade. Segundo o promotor de São Valentim, Adriano Luiz de Araújo, a conciliação foi fundamental para agilizar o processo de retorno da ponte à comunidade. É que nós insistimos com a negociação, porque isso poderia ser feito um processo judicial, né? Que teria discussão em primeiro grau, em segundo grau, talvez até Brasília, para depois executar uma sentença que a gente não sabe exatamente qual seria. Nós insistimos nesse processo de negociação, que foi mais longo do que normalmente porque nós acreditávamos que esse processo de negociação daria resultado prático. Então, nós podemos dizer, bom, foram 5 anos, mas em 5 anos a obra está pronta, a ponte está, 5 anos desde que nós ingressamos, né? A ponte está aberta para a população. Se nós tivéssemos procurado um litígio, nós acreditamos de verdade que nós ainda estaríamos debruçados em papel, debater em recursos, enfim, e não teremos esse resultado prático. O promotor explica que desde que assumiu o trabalho de mediador, o Ministério Público precisou realizar levantamento de dados e informações, além de apoio técnico, sendo realizadas dezenas de reuniões até a conclusão do acordo. A partir do momento que o Ministério Público ingressa nessa situação, a demora inicial é para dar compreensão do problema. Nós não podemos trabalhar com buscar responsabilização sem compreender a questão jurídica e a questão técnica. Para compreender a questão jurídica, nós tivemos que procurar e resgatar documentos que datavam do período em que se negociou a instalação dessa termoelétrica aqui na região, que inclusive eram tratadas com outra empresa ou outra personalidade jurídica na época. Então isso foi um trabalho que demorou tempo até se localizar, saber em que expedientes estariam esses documentos, enfim, até compreender um ajuste que já havia sido feito já há vários anos, não recordo agora a data, mas vários anos antes desse episódio. E também a questão técnica, né, que nós precisamos procurar solicitar auxílios de profissionais técnicos para que se compreenda o tamanho do dano que tinha a ponte, até para se saber que tipo de acordo se poderia se conseguir, a dimensão do investimento que se demandava ali. Feito isso, nós tivemos um longo período de compreensão das partes, de ouvir as partes, daí sim de mediação, né? Porque existia uma discordância de compreensão da empresa, do que ela era responsável de fazer, ou do DAIR do que poderia exigir. E então isso foram, assim, posso dizer, dezenas de encontros envolvendo todos, envolvendo uma parte, envolvendo outra, né? Fomos assolados pela pandemia nesse período. Então nossas primeiras reuniões elas foram presenciais as primeiras reuniões foram presenciais em São Valentim. Passamos a nos reunir presencialmente em Porto Alegre. Depois disso, nós tivemos que aprender a nos reunir virtualmente, e fizemos isso durante a pandemia, até que ano passado, ainda em período forte de pandemia, nos reunimos em Porto Alegre para a assinatura desse acordo, né? Digo que cada movimento que se trazia, que se levava à empresa e que se levava ao Estado, demandava as suas internalizações, porque, como disse antes, agora não tenho condições de falar o valor exato, é um investimento de alguns milhões de reais para a empresa,
é um patrimônio vultuoso para o Estado, então o Estado não pode fazer algum acordo sem que isso seja internalizado, que seja levado para a chefia do DAIR, que seja levado até a Secretaria Estadual responsável, né, que passe por uma análise técnica, que passe por uma análise jurídica, que volte para a reunião. Então, o intervalo entre uma reunião e outra tem que ser relativamente longo, né? A empresa dependia de se levar a apreciação da sua diretoria, então depois retornava a sua diretoria colegiada, depois retornava para o seu diretor que participava conosco, pudesse trazer as soluções. De acordo com o representante do Ministério Público, a empresa Foz do Chapecó, além da reforma da ponte, também será responsável pela manutenção do local, caso aconteçam alagamentos futuros, e a revitalização da ponte variante, construída para servir como um trajeto secundário nestes casos. Nesse acordo, então a empresa concordou em custear, então a recuperação da ponte toda foi custeada pela empresa e, além disso, a empresa concordou em fazer a recuperação da variante, porque, fazendo um resgate histórico, por que foi construída a variante? Desde a época da instalação dessa hidrelétrica, se entendia que, eventualmente, essa ponte poderia vir a ficar submersa. O que acontece é que a análise inicial dizia que ela estava apta para eventualmente ficar submersa, e é por isso que necessitaria existir uma variante para uso eventual quando acontecesse esses períodos de cheia, que se estima que talvez acontecesse a cada 7 ou 10 anos. Na primeira cheia, a ponte sofreu uma avaria, que demonstrou que aquela análise inicial estava incorreta. O que foi feito agora foi fazer a recuperação da ponte, né, dentro de um projeto que se entende suficiente para que ela aguente essas eventuais submersões, né, e que nesses períodos eventuais, então, se utilize a variante e a ponte volte para o seu uso normal e cotidiano. Disso, a empresa está assumindo ainda a responsabilidade com algum investimento que vai ser destinado para a Polícia Militar Rodoviária, porque essa vai ser responsável para esses períodos de cheia em exercer a fiscalização e a segurança no local, e ordinariamente exerce a segurança dali. Então, além desses dois investimentos, da ponte e da variante, ainda tem um acréscimo de destinação de recursos à nossa Polícia Militar Rodoviária. O promotor também ressaltou a importância de entidades civis públicas, como o Lions Clube de Erval Grande, que levaram a demanda de conciliação ao Ministério Público, atendendo um pedido da comunidade. O Ministério Público está sempre à disposição da população. Essa demanda, ela chega ao Ministério Público a partir da sociedade civil organizada, embora a ponte estivesse ali e nós víssemos, provavelmente, um momento ou outro, se não se resolvesse, a situação seria enfrentada, mas nós contamos com a colaboração e destaco da sociedade civil organizada, em especial da sociedade de Erval Grande, é uma preocupação muito grande para o município de Erval Grande. Nós recebemos a demanda, a contribuição e o apoio da população do município, e que a população saiba, né, que o Ministério Público está de portas abertas, e às vezes as demandas nós gostamos de números, né? Às vezes as demandas são milionárias, às vezes as demandas não são milionárias, mas elas são de extrema importância para a comunidade, e a gente está sempre aberto e disponível para receber e para trabalhar com a sociedade. Às vezes as demandas levam alguns anos para serem resolvidas, a gente espera que elas sejam mais breves, cada uma tem a sua característica, mas para nós todas elas são importantes.